E mais um jogo onde o ataque do Goiás não cria absolutamente nada, não acerta nenhum chute em direção ao gol, diferentemente dos últimos jogos, principalmente contra o Vasco, onde o Goiás teve uma vitória surpreendente, brilhante, mas a atuação foi novamente horrorosa. Hoje dá para dizer que foi um pouco mais coesa nos minutos finais ali do primeiro tempo. O Goiás conseguiu equilibrar o jogo, mas no geral tão ruim quanto a estreia no caso do Armando Evangelista, não no banco de reservas, hoje que ela aconteceu de maneira oficial, mas iniciando na conta do treinador duas partidas ruins pelo lado do Goiás, que pelo menos no resultado sai até de forma satisfatória nessa jornada pelo Campeonato Brasileiro de 3 pontos. A questão é que, na minha avaliação, o técnico basicamente não tem quase que nenhuma culpa em relação a isso, um ataque do Goiás, um elenco em geral muito mal montado. Já cansei de falar aqui no canal, acho que em relação a jogadores, o Goiás conta sim com alguns bons atletas. Tem o Tadeu, tem o Lucas Alter que falhou hoje, tem o Bruno Melo que dá para compor o elenco, tem o Sander, no meio de campo o Morelli que foi uma boa surpresa, o Palácios, lá na frente o Matheus Peixoto para uma Série A, beleza, um Vinícius no banco, pode ser uma boa alternativa. A questão é que o Goiás contratou jogadores para serem boas alternativas no banco de reservas e hoje eles têm que serem os titulares e os principais, os responsáveis. Se tudo desse certo no futebol, porque isso às vezes acontece, como foi no caso com Pedro Raul em 2022, marcando aquele tanto de gol. Nesse ano o Morelli surgindo ali como uma grata surpresa no meio de campo. Se tudo desse certo e o Diego Gonçalves com o Matheus Peixoto lá no ataque desencantasse a marcar gols, talvez a gente falasse do Goiás mais tranquilo na tabela. Mas por tudo que os jogadores já mostraram em outras equipes também, isso não seria suficiente. Então, na minha avaliação, dentro desse cenário geral do Goiás, nesse começo de Campeonato Brasileiro, tenho total certeza que está até bom demais. O Goiás tem 11 pontos após 12 rodadas disputadas, na minha avaliação, é quase um milagre. Da mesma forma que foi um milagre aquele time do Goiás do ano passado ter escapado do rebaixamento na Série A diferença é que aquele time ainda tinha até que alguns jogadores mais decisivos, como no caso do Pedro Raul. E quem diria que a gente estaria sentindo hoje falta até do Dadá Belmonte, na ponta direita, na ponta esquerda. Hoje o Goiás não tem nenhum jogador com produtividade no ataque, Não tem, o Matheus Peixoto também não consegue dar sequência nas jogadas. Pelas beiradas, nenhuma alternativa funciona, Acho que até o Alisson merecia uma sequência como titular após o gol importante contra o Fluminense, mas ficou no banco de reservas contra o Vasco, hoje entrou nos minutos finais também e não consegue fazer tanta diferença. O Goiás que terminou o seu jogo, com um ataque formado ali com o Dodô, o Alisson, o Lucas Emanuel e também o Mateuzinho, É impossível um ataque desse jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, com todo respeito aos jogadores, mas os culpados é quem contrata. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa análise, O Goiás que voltou a errar demais, tanto de levar gols nos minutos iniciais da partida, uma desconcentração também na saída de bola, algo que não funcionou desde das ideias do Armando Evangelista. Isso a gente pode colocar na conta dele também, é óbvio, faz toda a parte do processo, não estou aqui para crucificar o cara também não, nem o Lucas Alves, que salvou demais o Goiás nas últimas rodadas, mas hoje foi péssimo na partida, não estou aqui para culpar eles, mas o Goiás parou de ter aquela boa saída de bola e ficou novamente refém de muitos chutões, o Zé Ricardo errando muita saída de jogo, o Lucas Alves, o Bruno Melo, enfim, mais uma atuação bem preocupante. E o próximo adversário do Goiás é o Coritiba. E quem conhece o Goiás sabe que dificilmente a gente vai ter tranquilidade nessa partida na Serrinha. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Não abandona a gente, só porque o Goiás perdeu. Eu, independente se ganhar, perder, empatar, eu tenho que vir aqui e falar, minha opinião para vocês. Isso é bom também porque não só de momentos de vitórias, a gente vive no futebol, da minha opinião também, nesse momento difícil de derrota, mas que no geral até que um saldo positivo após a vitória contra o Vasco da Gama. Quem ajuda bastante o nosso canal aqui também é a Sorte Gobet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos próximos jogos do Goiás, tanto na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira contra o Santa Fé lá na Colômbia, valendo a classificação para a próxima fase, quanto também diante do Coritiba dentro de casa. Depois tem o Santos fora, o Atlético Mineiro também no estádio da Serrinha. Você pode palpitar não só nas partidas do Goiás, quanto também em toda a sequência da rodada, na Série A, na Série B, na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro. Você encontra com o nosso apoiador do canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o link do WhatsApp, já vai lá e chama o pessoal da Sorte Gobet, quanto também do site, para você observar as melhores cotações do mercado também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, e o link da Sorte Gobet também no primeiro comentário fixado. Então bora lá, começar o nosso vídeo hoje, inicialmente sobre, pode ser a tabela, a tabela de classificação
da Série A do Campeonato Brasileiro, ainda tem uma partida que não foi realizada, né? O jogo entre Vasco e Cuiabá, nessa segunda-feira, às 9 horas da noite, né? Até um horário diferente, geralmente era às 8, mas às 9, segundo aí o Globo Esporte, esse duelo em São Januário. A tendência, eu acho que esse jogo vai dar um empate, mas pelo menos o Goiás ele fica a um ponto de distância de sair da zona de rebaixamento. Era óbvio que uma vitória hoje, algo até assim inimaginável, né? O Goiás ir para 2 jogos fora de casa contra Vasco e Bragantino e conseguir 6 pontos, seria uma tarefa muito difícil. Acho que de 3, no geral, não que é bom perder, mas que no geral está sim de um saldo positivo. Até porque o Goiás não mereceu ganhar do Vasco em São Januário, jogou muito mal, mas naquele momento, como eu falei aqui no vídeo também, o mais importante foram sim os 3 pontos. E hoje uma atuação até que em alguns momentos ali do primeiro tempo, melhores, mais lúcidas do que em relação ao jogo contra o Vasco, ainda assim de maneira geral, até mais decepcionante, até porque o Goiás acabou sendo derrotado. Mas pelo desempenho do time em geral, o elenco dentro desse Campeonato Brasileiro, acho que o Goiás chegando à 12ª rodada, 13ª agora, né, com 11 pontos somados, estando apenas a um ponto de sair do Z4, eu acho ainda assim um verdadeiro milagre, porque o time não é, beleza, não é o pior da Série A, talvez de nomes é sim o pior da primeira divisão, mas de desempenho vem jogando uma bola legal, até em relação, por exemplo, anteriormente, né, com o Emerson Abel, enfim, mereceu ganhar jogos importantes. Não estou aqui para tirar o mérito, mas dentro do cenário iniciando o Campeonato Brasileiro, eu tinha muito receio do Goiás hoje se encontrar na situação do próximo adversário, o Coritiba com 4 pontos ou o Vasco que está com apenas 6 pontos, né, pode chegar no máximo a 9. Então, como eu falei, não é que o cenário do Goiás esteja perfeito e a gente tem que comemorar a partir de agora. Muito pelo contrário, acho que a diretoria errou muito, que nesse momento ela mesma deve agradecer aos céus, porque esse time do Goiás, com todo o desempenho, com todos os seus jogadores, não era imaginável, não era palpável que o Goiás hoje teria essa colocação razoavelmente confortável, até porque o Goiás está a um passo de sair da zona de rebaixamento, o que para a diretoria já é o principal título do ano, né? Enfim, é muito decepcionante e esse discurso acaba magoando muito e chateando, né? Ao mesmo tempo afastando bastante os torcedores do Goiás. Em relação ao primeiro tempo da escalação, sendo bem sincero, eu até gostei. Eu achei uma formação ousada, colocando o Palácios e o Guilherme no meio de campo e deixando o Apodi como um ponta direita. Acho que o Apodi tem que começar no segundo tempo. Acho que iniciar, no caso, não iniciar, né? Ser uma surpresa na segunda etapa. O Alisson vinha fazendo bons jogos, entrou bem, se eu não estiver enganado, foi o jogo contra o Cuiabá, não. Foi um outro jogo fora de casa, né? Que agora eu não vou conseguir pegar na memória. Jogou bem contra o Ginásio também na Sul-Americana, fez o gol contra o Fluminense, acho que ele merecia mais sequência. O Diego Gonçalves que não participou do jogo de hoje, né? Então acho que o Alisson merecia começar como titular ali na ponta esquerda, mas no geral não julgo a escalação do Armando Evangelista e nem o seu trabalho até agora. Acho que para começo de competição a gente tem que, começo de trajetória, né, com a camisa do Goiás, a gente tem que dar a sua calma. Mas o jogo não funcionou, porque foi um cenário totalmente diferente. O Goiás ele perdeu uma intensidade, por exemplo, que o Apodi não retornava na lateral direita e o lado esquerdo do Bragantino era o mais forte, né, tanto com o Evangelista, o meio de campo do Bragantino, caindo por ali, né, Lucas Evangelista, e também tanto o Capixaba, lateral esquerdo, né, que vinha fazendo aquela função quase que como um terceiro zagueiro, mas avançando bastante pelo lado esquerdo, e o Vitinho também por ali. O Eduardo Sacha geralmente também cai pelo lado esquerdo. Então o Goiás ele ficou sem a posse de bola, não teve aquele mesmo combate com dois homens, digamos, de maior armação, tanto o Guilherme quanto o Palácios no meio de campo, deixou mais espaço e também pelo lado direito o Maguinho ficou sobrecarregado, além da partida também muito ruim, né? Acho que a pior do Maguinho nesse Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Goiás, simplesmente não funcionou. Até o Bruno Santos, tão contestado, jogou até melhor do que o Maguinho quando entrou já no segundo tempo. Então o começo de jogo foi ruim pelo lado do Goiás, não conseguia ficar com a bola, errava demais as saídas, teve ali já uma do Palácios logo com 2 minutos, né? O Tadeu teve que fazer uma defesa mandando para escanteio, o Zé Ricardo errou bola e o Lucas Alto também errou na hora do gol, né? Levando no gol de novo o Goiás cometendo o mesmo erro, levando o gol logo aos 7 minutos. Um erro de saída de bola do Lucas Alter, ele perde a bola no meio, o Alter ele mesmo, né, leva um outro drible ali, se eu não estiver enganado, acho que foi do Lucas Evangelista, não consigo lembrar aqui agora de cabeça, abre a bola ainda para o Eduardo Sacha, que manda muito bem de primeira. Acho que o Maguinho demorou demais para dar o bote, né? Não sei se ele ficou com medo de ir tão seco
após o drible, né, que o Lucas Alter também sofreu no lance anterior, mas acho que o Maguinho deixou bastante espaço. Enfim, o Eduardo Sacha batendo com grande categoria, sem chance ali para o goleiro Tadeu, e de novo o Goiás voltando a levar gols nos minutos iniciais. Assim como foi no jogo contra o Vasco da Gama, onde os primeiros 15 minutos do Goiás foram tenebrosos na partida. Contra o Vasco, se estivesse perdendo, por exemplo, de 2-0, após 10, 15, 20 minutos, seria até um placar justo, porque o time não se encontrou. E hoje, de novo, fora de casa, o Goiás começou muito mal, né? O Bragantino explorando bastante aquele lado direito, tanto com o Lucas Evangelista, teve ele próprio, né, deu um bom chute também de fora da área aos 13 minutos. O Bragantino com 14 minutos de jogo já tinha 7 finalizações, então espetava bastante, tanto o lado do Maguinho, quanto também com o Sander, né, quando chegava ali pelo lado direito, com bastante velocidade. Então tanto o meio de campo do Goiás não conseguia acompanhar, mais uma vez, né, uma partida fraca do Zé Ricardo na parte de marcação, e o Willian Oliveira tão contestado. Hoje talvez se tivesse como titular, eu infelizmente vou ter que falar isso, talvez poderia ter feito algo diferente, mas no geral o elenco do Goiás é muito fraco para uma Série A de Campeonato Brasileiro. A verdade também tem que ser dita, apesar de ser muito ruim. Então o Bragantino ele começou dessa forma. O Goiás que imaginava um cenário, nem sequer aquela bola longa para o Apodi, um passe mais calibrado do Guilherme para ele, essa bola não chegava. Então ficou um jogo totalmente aquém daquele elenco do Goiás que estava dentro de campo. Não conseguia dar a mesma competitividade, por exemplo, no meio de campo, né, com mais criação, mas sem tanta pegada, com o Guilherme Marques principalmente e o Palácios. E lá pelo lado direito também, o Apodi não conseguiu se encontrar. A única opção de saída do Goiás era mais pelo lado esquerdo, tanto com o Sander quanto também com o Palácios, né, caindo ali quase como se fosse o meio esquerda, e o próprio Guilherme. Tanto é que eu falei, o Goiás até que em alguns determinados momentos ele começou muito mal. Até os 15 minutos só tem o Bragantino no jogo. Por volta de 16, 17 minutos, até uns 24, 25 da primeira etapa, o Goiás se reencontrou no jogo. Ele conseguiu fazer algumas boas jogadas, teve ali também um lançamento, uma inversão de jogada, o Sander dominou, o Matheus Peixoto fez uma tabela com o Palácios, o Sander tenta chegar mais à frente e acaba sendo bloqueado, né? Acho que foi até tiro de meta, mas foi uma boa jogada trabalhada, e a própria jogada do Guilherme Marques também. Deixa eu pegar aqui quando que essa jogada saiu, aos 23 minutos. Uma boa bola do Sander, tabelou ali com o Palácios também. O Guilherme corta dentro da grande área, tenta um chute com a perna esquerda e é bloqueado também. Se não tivesse aquele bloqueio, quase, né, o Guilherme Marques marca um golaço. Então foi o único momento do Goiás que deu essa ideia de ir um pouco mais à frente. Até mesmo outro posicionamento que eu reparei das ideias do Armando Evangelista. Aos 21 minutos o Goiás perde a bola, mas vai muito rápido, em cima da própria jogada mesmo, para tentar recuperar e consegue. Se eu não estiver enganado, foi um carrinho do Matheus Peixoto, a bola desvia ali nele, né, logo o Goiás perder a bola e consegue recuperar no meio de campo, se eu não estiver enganado, que agora também com o Morelli. Então, algumas ideias que podem sim ser utilizadas. Essa inversão de jogo, a tabela ali do Palácios com o Sander, o Matheus Peixoto ali quando participou, né, apesar de ser bastante discreta a sua partida, teve ali um papel importante dentro dessa jogada, mas foram basicamente as únicas do Goiás nesse momento razoável durante a partida. Depois disso, o Bragantino voltou a atacar mais. Teve uma bola na trave do Eduardo Sacha, ali numa jogada pelo lado esquerdo, em cima do Sander, ele chuta, né, a bola bate ali no travessão e vai para tiro de meta. O jogo ficou um pouco mais morno. O Maguinho leva um cartão amarelo aos 36 minutos. O Apodi tentava assim uma válvula de escape ali na ponta direita, mas não funcionava, e o Tadeu ficava muito nos balões, né? Algo que a gente não via, por exemplo, do time do Emerson Ávila, e hoje mesmo. Não precisa voltar para exemplos tão longe, né? Hoje, no gol contra o Vasco também, né? Uma saída ali com o Zé Ricardo, passe do Bruno Melo, o Morelli pegando mais à frente e mandando pro gol. As jogadas do Goiás acontecem de pé em pé, então eu não entendo essa filosofia. Vi também dos lances do Armando Evangelista que ele não é aquele técnico que vai ficar rodando a bola o tempo inteiro, dar 50 passes, toques, né, antes do gol. Não é isso, é um cara que busca objetividade. Mas essa jogada do Tadeu, esse chutão pra frente, assim como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado inteiro, lá em 2019 pro Michael, acho que o Goiás não precisa voltar para isso, sabe? Beleza, o time não é bom, não é isso tudo, mas pelo menos qualidade no meio de campo, hoje a gente tinha o Morelli, tinha o Zé Ricardo, tinha o Guilherme, tinha o Palácios, tinha o Sander ali pelo lado esquerdo. O Maguinho estava muito mal, né, na meia direita, na lateral direita, mas o Goiás não precisava dar esse tanto de chutão. O Matheus Peixoto não ganhou nenhuma ali na frente, aquela casquinha para poder explodir ou algo assim, não funcionou. Então o Tadeu ficou insistindo demais nessas jogadas e acho que o Goiás perdeu várias chances de colocar a bola no chão, rodar um pouco mais, beleza. O Bragantino tem um bom time também, com a defesa ali postada é ainda mais difícil de marcar um gol, mas rifar a bola assim não faz nenhum sentido, até porque
porque eu falei, não é um cenário tão distante. O Goiás, nesse próprio Campeonato Brasileiro, já mostrou a sua força rodando a bola, tendo calma. Acho que seria uma estratégia mais inteligente, né, do que isso. Mas, outro ponto também, isso é o que dá quando você traz um novo técnico no meio do Campeonato Brasileiro. As ideias dele, beleza, ele quer que sejam implementadas para funcionar, mas muitas coisas que já vinham funcionando acabam sendo retiradas por conta dessa mudança no meio de caminho. Está o grande problema, não da contratação do Armando Evangelista, que já falei que assim, um bom técnico pode fazer um bom trabalho pelo Goiás. Acho que a diretoria acertou na sua escolha, mas dessa questão de todo o ano, todo o Campeonato Brasileiro, o Goiás começa o campeonato sem ter um treinador. Enfim, ficou ali aqueles minutos finais. E eu, para ser bem sincero com vocês, não sei vocês, né, mas eu sinto quando o Goiás vai levar gol. O primeiro tempo estava tão calmo, tão tranquilo, falar, pô, acho que dá até pra iludir, né? Vai que o Goiás consegue segurar esses minutos finais aí, sem graça mesmo, mais 2 de acréscimo, 1-0, por que a gente não consegue algo mais no segundo tempo? Vamos sonhar. Passa um pouquinho, o Goiás já leva o segundo gol e aí qualquer chance de virada, de empate para o segundo tempo era quase mínimas, né? Aos 46 minutos, o Lucas Alter de novo errando o tempo da bola, ele espera a bola pingar, uma jogada tão simples, né? Que eu nunca vi o Lucas Alter errando isso, já vi ele errando gol aéreo ou algo nesse sentido, posicionamento, mas aquela cabeçada tão simples, era só ele rebater a bola para frente, sairia, por exemplo, a bola para lateral, o juizão já estava próximo de acabar a partida, ele não faz isso, vai lá, o Eduardo Sacha toma a bola dele, abre a jogada ali pelo lado esquerdo, o Vitinho cruza, né? E o gol do Sorriso nas costas ali do Sander. Não acho que o Sander tenha culpa no lance também. Poderia ter feito algo diferente? Poderia, mas acho que o principal culpado, o Maguinho poderia ter fechado mais na linha de fundo, os outros dois zagueiros deixou a bola circular durante toda a grande área e ali o Sander também meio que ficou vendido no lance, né? O Tadeu também de frente com ele, não tinha a menor possibilidade de fazer a defesa, mas o Lucas Alter, como eu falei, não vou aqui falar que ele é o pior zagueiro, beleza? Não acho que, de novo, voltando para a parte de planejamento, Lucas Alter é um bom zagueiro? Para ser um reserva, para pegar essa confiança, como ele chegou, e hoje na Série A ele seria titular em muitos clubes da primeira divisão, mas lá no começo do campeonato ele não seria. Então assim, de novo o Goiás colocando a responsabilidade em cima de um garoto para ser o principal nome na defesa alviverde, até porque o Bruno Melo, beleza, pode ter uma boa saída de bola, marca ali os seus gols, mas para zagueiro não é a sua posição de origem. Então, como eu falei, no geral, não é crucificar o Lucas Alter e tudo mais, mas o Goiás precisaria ter um nome mais experiente, um nome mais calibrado, mais carimbado na Série A do Campeonato Brasileiro do que as jovens apostas. Mas enfim, acho que o Lucas Alter, no geral, vem sim fazendo um Campeonato Brasileiro interessante, pelo menos não se abateu no segundo tempo, é isso daí, bola pra frente, o torcedor fica com raiva na hora, mas no geral, vem ajudando demais o Goiás. Então esse é o resumo do primeiro tempo. O Goiás começa mal, até consegue equilibrar o jogo, mas fica muito pouco, muito insuficiente para empatar a partida. Num momento um pouco mais controlado, que você vira ali o intervalo, vai que algum milagre acontece, como foi, por exemplo, no jogo contra o Vasco, né? Aí o Goiás acaba levando o segundo gol. Então faltou a inteligência, tanto nos minutos iniciais, de novo o Goiás começando mal, né? Com a pressão do time mandante, o ritmo de jogo, o gramado que já conhece, o apoio da torcida, isso faz muita diferença. O Goiás ficou muito refém do chutão, em um momento que poderia ser propício, beleza, tinha uma Podica, uma flecha lá pelo lado direito, tinha, mas não precisava só explorar isso, tinha qualidade no meio de campo e acabou não rodando a bola por ali. Então tanto o Maguinho mal, a Podi também não ajudou muito, o Zé Ricardo errando bastante saída de bola, o Lucas Alter também da mesma maneira. O Goiás terminou o primeiro tempo com apenas 40%, né, de posse de bola contra 60% do Red Bull Bragantino. No segundo tempo, um jogo muito ruim, né? Eu até pensei em gravar aqui o pós-jogo, quase que meio... Eu falei, vou gravar agora já no intervalo. Eu falei, não, vai que acontece algum milagre no segundo tempo. Aí passou uns 15 minutos também no segundo tempo. Falei, já vou organizar para gravar esse vídeo. Falei, vou voltar também. Mas, cara, eu acho que eu não perderia nada, né? De relação à análise, de desempenho nesse segundo tempo. Não aconteceu basicamente nada, né? Entrou ali a primeira mudança. Saiu o Apodi, entrou o Mateuzinho na vaga ali, fazendo aquela função na meia direita. Ele até começa participando bem, umas jogadas rápidas ali com o Palácios, né, na meia direita, algumas tabelas com o Guilherme Marques, mas logo some. Isso durou mais ou menos uns 3, 5 minutos, nada de muito vantajoso, né? Goiás começa jogando muito mal, também com muita saída de jogo errado, aquele tanto de chutão pra frente, não gostei da estratégia. Aos 16 minutos saiu o Matheus Peixoto, entrou o Lucas Emanuel, saiu também o Maguinho, entrou o Bruno Santos, que até fez uma partida razoável, né, na parte defensiva. Acho que foi o único que teve a nota, digamos, 6, né, no jogo de hoje, dos que entraram na segunda etapa. Não que fez diferença, digamos, no resultado, mas pelo menos na parte defensiva ficou um pouco mais seguro. Bruno Melo levou um cartão amarelo, teve um outro erro de saída de bola do Zé Ricardo. O ritmo cai muito, né? O Bragantino vai trocando peças, meio que já preservando para a sequência também na Copa Sul-Americana. O Goiás deu muito espaço pelo meio de campo. Até mesmo o Bragantino ele criou pelo menos 2 oportunidades, dois chutes do Borpas, né, o centroavante uruguaio, um aos 21 minutos e outro aos 26.
teve também o chute do Lucas Evangelista de fora da área aos 28, né? Então foi um momento ali que o Goiás ele começou a sofrer um pouco mais, principalmente nessa parte de marcação. Nem o Morelli, nem o Zé Ricardo, o meio de campo já na parte ofensiva estava mais dedicado nessa parte de criação, né? O Guilherme e o Palácios também não voltavam tanto, o Goiás sofreu nesse momento da partida. Mas nada que o Bragantino amassasse, né? Entrou ali também o Gustavinho, ponta direita, ponta esquerda, melhor dizendo, revelado nas categorias de base do Goiás. Não sei porque que ele não continuou no Verdão, vou até checar essa informação aí durante essa semana. Muito bom jogador, deu bastante trabalho pelo lado direito do Goiás. Então, boas alterações do Bragantino nessa parte ofensiva, né? O Gustavinho, o Borbas também, o Thiago Borbas, centroavante uruguaio, teve ali algumas boas possibilidades e também essa marcação frouxa no meio de campo. Depois disso, o jogo ficou ainda mais morno. O Goiás colocou ali o Dodô na vaga do Morelli, também o Alisson na vaga do Palácio. Então o Goiás ficou naquela coisa, né? Pelo menos não levou 4-0, 5-0, 6, beleza, 2-0, resultado normal. O Bragantino tem mais investimento. O Goiás vai precisar muito, tanto de melhorar o seu poder ofensivo e defensivo. É um time que não precisa sofrer muito para levar os seus gols, né? Mesmo tendo bons jogadores, o Sandro é bom, já falei, o Lucas Alto também é bom, apesar da falha de hoje, o Tadeu, o Bruno Melo. O Bruno Melo é bom jogador, mas assim, falta um outro zagueiro, falta aquele xerifão na zaga do Goiás. Talvez adotar 3 zagueiros, com o Bruno Melo fazendo uma função ali pelo lado esquerdo, acho que pode até ser o mais sensato. O Sidmar caiu muito de rendimento também. Então, como eu falei, acho que o Goiás ele precisa reforçar para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque com esse time não tem milagre algum que aconteça. Pode acontecer, assim como o Pedro Raul, que começou o ano desacreditado no ano passado, fez aquele tanto de gol no Campeonato Brasileiro, pode acontecer. A gente não sabe, né? O futebol ele é muito dinâmico nesse quesito, mas o que a gente já viu da Série A do Brasileirão, o que a gente já conhece de Goiás, a gente sabe que com esse time dificilmente vai conseguir escapar do rebaixamento. Se fosse 3 times que caíssem, olha, eu tinha até uma possibilidade de sonhar, mas sendo bem sincero com vocês, eu não consigo ver um rendimento suficiente de pontuação, de mudança de elenco, de variação. Talvez, por que não, o Evangelista seja o novo Mourinho, e a gente não sabe, beleza, tudo isso pode acontecer, mas o Goiás não pode dar essa sopa pro azar, não pode contar com esse elenco, um grande milagre para salvar o time do rebaixamento. Isso não pode acontecer. O Goiás precisa contratar urgentemente pelo menos 5 jogadores. E infelizmente eu não vejo essa preocupação da diretoria. Até fala que vai contratar, mas urgência, nome surgindo, isso infelizmente eu não venho conseguindo captar aqui muito para vocês. Algumas sondagens, outros pontos assim, mas eu esperava um Goiás mais agressivo no mercado. Até porque a janela já reabre no próximo dia 3 de julho, né? Vou até pegar aqui a sequência certinho. Esse vídeo já deve estar longo aqui, mas vamos terminar o assunto, né? O Goiás vai enfrentar agora o Santa Fé, depois tem o Coritiba na segunda-feira, dia 3. Não tá tão longe assim não. Então depois do jogo contra o Coritiba, eu não sei se no dia do jogo pode inscrever jogador. Vou até dar uma olhada na regra, mas como a rodada começa antes, né? Não, então não vai poder não. Então o Goiás só vai poder inscrever seus jogadores para o jogo contra o Santos, domingo, 11 horas da manhã, lá na Arena Barueri, né, em São Paulo, dia 9 de julho. Então eu esperava o Goiás mais agressivo no mercado, como o Paulo Rogério Pinheiro falou, já tendo vários jogadores treinando na Serrinha, no centro de treinamento, enfim, como por exemplo o Luiz Oyama que já chegou, o Anderson Oliveira, né, a tendência que chega aí também nos próximos dias. Eu esperava mais ou menos essa filosofia. Infelizmente, mais uma vez, acho que a diretoria do Goiás vai ficar só na conversa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, e como eu falei, pelo menos o Goiás venceu o Vasco fora, não que hoje esteja tudo perfeito, ainda assim. O próximo adversário é o Coritiba, que está na última colocação, o Goiás jogando em casa. Eu desconfio demais desse time do Goiás, do histórico geral do Goiás, né? Também no Campeonato Brasileiro. Não dá pra gente ter tanta tranquilidade assim, que vai ser uma vitória na próxima segunda-feira. Pode deixar a sua avaliação tanto sobre esse jogo, quanto também para a sequência do ano. Como falei, não acho que tenha culpa o Armando Evangelista, apenas o começo de trabalho, dar moral para ele, a torcida continuar, né? Indo no estádio da Serrinha, apoiando, sem dúvida nenhuma, vencer o próximo jogo contra o Coritiba será muito fundamental. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Tem o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, tem o Instagram também, o link da Sorte Gobet, nossa apoiadora do canal, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!